Mais uma semana, mais um desafio, mais uma semana de desafios que se iniciam, né? Então, antes de nós começarmos aí a nossa aula propriamente dita, ou para começarmos a nossa aula, fazer uma oração. Pai, muito obrigado por mais essa semana que se inicia, muito obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos para fazer aquilo que é devido no dia do Senhor. Muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de reunidos aprendermos mais da Tua Palavra. Muito obrigado pelo privilégio que sermos chamados Teus filhos. Obrigado pela obra de Cristo, pela habitação do Santo Espírito. Muito obrigado, pois o Senhor tem nos movido e nos trazido aqui para o meio do Teu povo, para como povo Teu adorarmos Teu nome e sermos agraciados, abençoados, confrontados, transformados pelo poder da Tua Palavra. Nos ajuda nesse momento, na continuação da compreensão do básico, de alguns elementos básicos da criação. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos e agradecemos. Amém. Então, vamos continuar aqui falando da criação. E eu quero fazer... Quem estava aqui na aula passada? O quanto, assim, do que foi falado foi, assim, meio que novidade para vocês? Nada, pouco, muito? Alguma coisa? Tá. Porque se fosse pouco, eu ia ficar preocupado. Eu demorei uns 40 anos para ouvir aquilo. Então, bom saber que teve alguma coisa novidade aí para vocês. E tudo que é novidade, eu fiz esse desafio com um conselho aí. Todos eles estavam na aula. Aí eu perguntei assim, se eu pedisse para você dar aquela aula hoje, você conseguiria? Ele fala, não. E aí eu falei, é verdade, não conseguiria, porque como qualquer pessoa que estiver à frente ensinando alguma coisa, ela consegue reter a atenção do público durante um período. Dependendo quão chato ou quão ruim a pessoa é, menos ainda. E desse tanto de tempo que retém, existe uma quantidade do assunto que você consegue gravar e outra quantidade que você não consegue. Tanto é que muitas vezes eu gravava minhas aulas, eu ouvia as aulas depois, mas não lembrava disso, ou já tinha esquecido isso, né? Então, por isso eu vou fazer o quê? Vou fazer uma revisão com vocês, né? Antes de eu trazer os pontos que eu quero, o que foi para vocês assim interessante, o que marcou, o que vocês lembram ou destacam da última aula? Então a gente viu que a teoria, aquela mentira fantasiada de verdade, com ares de intelectualidade, como aquilo afetou a maneira como a nossa sociedade pensa, inclusive como a nossa sociedade pensa hoje, né? Já existe muita gente no meio acadêmico que já descartou o Darwin, mas a gente viu que a maneira de pensar é equivocada. Antes da formulação que ele propõe, a maneira como ele pensou é errada, porque tudo que você coloca Deus à parte daquilo vai ser problemático, né? Vai ser errado. E a gente viu que tem consequências graves, terríveis, que a gente vive até os nossos dias, né? O que mais? Eu diria...
Sabe que esse é um desafio que eu sofro desde quando eu fui para o seminário, e principalmente depois que eu fui ordenado. Quando eu me apresento, o que você faz? Sou pastor. Mas eu não sou pastor igual da televisão. Aí eu começo assim, eu sou pastor presbiteriano. O que significa? Significa que eu não vou andar de jatinho, que eu não vou ter uma casa gigante, que eu não sou milionário, que eu não estou extorquindo o povo, e principalmente que eu acredito na Bíblia. Essa é a grande diferença. Né? Mas é interessante esse ponto que a irmã trouxe, porque nós, de forma alguma, somos contra a verdadeira ciência. Acho que isso é algo importante para ficar na nossa mente. Porque, como diria Vantil, né? Se toda a verdade é verdade de Deus, toda boa ciência vai proceder de Deus. Tanto é que, historicamente, os grandes centros e os grandes pensadores sempre tiveram, ou eram cristãos, ou eram judeus. Então, Kepler, se não me engano, Newton, Einstein, em alguma forma, tinha alguma crença. Einstein, vão atribuir a Einstein aquela frase famosa: um pouco de ciência te afasta de Deus e muita ciência te aproxima dele. Então, existe uma relação de fé e ciência, porque se a ciência é o estudo da busca pela verdade, ela tem que estar relacionada com a crença em Deus. Né? Então, a gente não é contra a ciência de forma alguma. Agora, só não queira que eu acredite em besteira. Só não queira que eu acredite em mentira fantasiada de verdade. Só não queira me empurrar coisas que não fazem sentido com a realidade que a gente vê. Por quê? Porque a gente tem que seguir e buscar a verdade. O que mais? Vocês lembram aí da aula passada? Alguns mitos do Antigo Oriente Próximo, né? Então a gente vê ali algumas similaridades com o relato bíblico, e eu defendi para vocês que ao invés de ser algo negativo, é algo positivo, porque corrobora com a veracidade do nosso relato, né? Então, não é porque eles não têm. E a grande diferença está no jeito que é vendido, né? Isso que é importante, né? Quando eu falo vendido a maneira como esses mitos são apresentados, eles são apresentados como mitos. E nós apresentamos o nosso como verdade, que é o que é, né? Então, eu passei para vocês que o livro de Gênesis é um livro de fundamentos da fé cristã, né? Então, o meu professor, eu acho que ele tem razão nisso, ele vai defender que o livro de Gênesis, tudo que acontece depois, de alguma forma está inserido no livro de Gênesis. Como é começo de todas as coisas, o resto é um desdobramento, um desenvolver do que foi apresentado ali. E ele fala, eu vou além. Eu diria que tudo isso está contido nos 3 primeiros capítulos. Depois dos 3 primeiros capítulos, o resto é desenvolvimento daquilo que foi apresentado em 3 capítulos iniciais de Gênesis, né? O que a gente tem ali naqueles 3 capítulos? Criação, queda e a promessa da redenção. Depois é desenrolar, né? Ou como diria o Gerhard Voss, depois vai ser o desenvolvimento dessa revelação orgânica, né? Se a gente pensar como a revelação de Deus como uma semente que contém todo o conteúdo ali dentro para gerar uma árvore perfeita, é a partir dessa semente que todo o resto vai ser desenvolvido. Lembrando que em todo o tempo, sempre que necessário, sempre existiu conhecimento suficiente que levasse ao Redentor. Então, desde a queda, existe a promessa do Messias. Desde a queda, Jesus é apresentado. Desde a queda, existe esperança. Então, o relato da criação como um fundamento para combatermos os terríveis ensinamentos, né, do Darwin, da guerra entre sexos e ideologia de gênero. Né? Então, a gente vive num tempo que parte da estratégia de dominação do imaginário público, ele é feito com divisão. Eu planto uma divisão e a partir dessa divisão eu consigo definir um oprimido, consigo definir um opressor, eu tomo partido do oprimido, mesmo que eu não seja, e a partir disso eu vou guerrear por esse negócio.
Em vez de eu trazer união e paz, eu trago divisão e guerra. Eu não sei se você consegue enxergar isso em Portugal, eu consigo enxergar isso no Brasil, eu consigo enxergar isso nos Estados Unidos. Então existe uma disputa em que essas coisas aqui são utilizadas para isso. Então cria-se uma narrativa de machismo e feminismo, onde de fato existe feminismo e onde de fato existe machismo, mas aquilo que não é machismo acaba sendo vendido como machismo. A masculinidade bíblica, a masculinidade cristã, é apresentada hoje como opressora, por exemplo. E aí você começa a ter, então, esses embates, essas divisões. E essas divisões, elas são tão absurdas, elas são tão traiçoeiras, e essa é uma característica dos descendentes da serpente, né? Daqueles que seguiram a voz da serpente, de que ela entra no meio da igreja. E dentro da igreja hoje vai existir adeptos desse tipo de pensamento. Então, a serpente ela é muito traiçoeira. Ela conseguiu enganar duas pessoas que não tinham inclinação para o mal. Então, não ache que ela não vai conseguir enganar a gente hoje que já tem uma inclinação para o mal. Então, eu vou gastar um tempo na criação por conta disso. Eu ainda estou pensando o tanto que eu vou derivar nessa questão da criação, um negócio que estou resolvendo semana a semana. As 2 primeiras semanas aqui foram um pouco corridas, mas com certeza eu vou falar desses aspectos dentro do relato da criação. Então, uma outra coisa que foi apresentado, que o relato da criação deveria nos levar a uma postura de adoração diante de Deus. Apresentei aquela palavra doxologia. Se você pegar nas cartas de Paulo, por exemplo, sempre a sessão final, onde ele vai despedir e ele faz uma adoração, tem um título em preto, normalmente ele cita doxologia. Então, um momento de ação de graças, um momento de adoração ao nosso Deus. Isso deve nos levar à adoração, ao relato da criação, porque existe um Deus, que ele não apenas resolve criar todas as coisas, mas ele resolve vir ao nosso encontro e se relacionar conosco. Veja, não é esse o motivo de adoração? Não é esse o motivo de existe um Deus que veio ao meu encontro, existe um Deus que veio me resgatar. Então, temos aí isso no relato da criação. Então, e é importante, que nós estejamos bem fundamentados na doutrina da criação. Para quê? Agora, uma cláusula aqui. Quando necessário, possamos debater, possamos discutir, possamos defender biblicamente aquilo que nós cremos. E que nós saibamos também, em alguns momentos, olhar as fraquezas das outras linhas de pensamento. Então, é importante que nós sejamos bem fundamentados no que nós cremos. Então, parte do desafio que nós temos como igreja é criar aqui, e eu falo a começar em mim, uma cultura de busca por conhecimento bíblico. Uma busca não apenas por uma vida devocional, mas por uma vida cristã que se impressiona com a realidade, que se impressiona com o amor de Deus, que se impressiona com a criatividade de Deus e fala, eu preciso conhecer mais esse Deus. E para isso eu vou buscar, inclusive, em outras literaturas, literatura cristã, conhecimento articulado sobre a Escritura para que eu possa entender melhor a realidade, para que eu possa entender melhor a minha fé, para que eu possa fazer como Pedro falou, conseguir dar razão da esperança que há em mim, para que eu consiga explicar o porquê que eu creio e porquê a minha fé diante de um mundo tão destruído me faz ser esperançoso. Aí nós vimos que Moisés, como autor de Gênesis, autoria mosaica, então quando você ouve isso, fé mosaica, é Moisés. Os vão criando essas coisas, fé abraâmica. Aí tem gente que não gosta de falar fé de Abraão, por conta da cacofonia. Então tinha um professor meu, amigo do pai do Lucas, toda vez que você falasse numa pregação fé de Abraão, você sabia que você ia apanhar. Ele ia falar cacofonia.
Fé de Abraão, não dá. Tem que ser fé abraâmica, né? Mas vamos lá. Então nós vimos as possibilidades de como o relato da criação chegou até nós, uma vez que quantas pessoas estavam presentes no dia da criação? Uma. 3 pessoas em um Deus, é isso aí. Então só tinha a Trindade presente. Como que isso chega para nós? Aí nós falamos da tradição oral, né? E eu mostrei aqui na aula, se você não estava aqui, pode assistir depois no YouTube, na nossa playlist da EBD, que ela fica escondida, né? Por quê? Para vocês terem liberdade de fazer as perguntas aqui e não ficar constrangido que as perguntas voarão o mundo afora, né? Mas a gente tem lá o link de acesso à playlist, caso você queira, só pedir no nosso grupo. Eu mostrei que a tradição oral judaica era diferente daquela ideia que a gente tem de telefone sem fio. Né? Mostrei isso na maneira de composição, a forma como era fácil memorizar, a maneira como Deus estabeleceu padrões e assim por diante. Falei que, além da possibilidade da tradição oral, tinha a possibilidade da tradição de documentos. A escrita surge, né? A gente tem documentos, né? Que apontam a escrita aí por pelo 3.400, 3.500 a.C., já existia escrita. A gente viu que Moisés vive ali mais ou menos 1.400 a.C., então já tinha uns 2.000 anos que o povo estava escrevendo, então já tinha melhorado lá os garranchos, já tinha a caligrafia, já tinha uma forma de escrever ali. Então era possível que Moisés tivesse consultado documentos que tivessem sido registrados anteriormente. E para nós isso, zero problema. Zero problema. O que importa é o registrado e inspirado, né? Então a gente tem inclusive Paulo, por exemplo, em Atos, citando um filósofo não cristão, e aquilo que ele cita é inspirado. É inspirado porque Paulo entendeu aquilo, movido pelo Espírito, e aplicou aquilo para o Evangelho. Então a gente vai ver ali em Gênesis, Moisés registrando os livros das gerações, né, que são as divisões que nós temos ali em Gênesis, né? E a última possibilidade, que é normalmente que o pessoal mais gosta, né, que é a revelação direta, né? Deus chegou no ouvidinho de Moisés lá e contou tudo, né, tudo como aconteceu. E qual dessas 3 que é? A gente não sabe. A gente não tem como saber. Agora pode ter sido as 3. Pode ter sido uma mistura de 2. Pode ter sido. Agora, o que isso impacta na maneira como eu creio no texto que foi inspirado? Nada. Está tudo tranquilo, tudo certo, tudo regularizado. Certo? Então tá bom. E o relato da criação é uma prosa histórica, altamente estilizada, né? E aí aqui eu coloquei, né, o número de partículas de prosa, coisa do hebraico, né? A gente teve aqui chutes maravilhosos, né? Pessoas falam assim, não, 80% do texto são partículas de prosa, né? Estou provocando meu amigo Lucas, né? Mas a gente viu que uma prosa no hebraico, ela, na média, tem pelo menos 15% de uso de partículas de prosa. Então a gente vê que é de fato um texto narrativo, né? Um texto que relata uma história, que existe zero caráter ficcional nesse texto, né? E a gente viu, como a irmã trouxe ali, a existência de alguns mitos com alguma similaridade, não com muita, com alguma similaridade com o relato da criação e com o relato do dilúvio, por exemplo, e que isso corrobora com a veracidade do registro bíblico, né? Então a gente falou da ideia, isso é uma ideia muito importante que vocês gravem, que é a ideia das 2 linhagens que existem, a partir de Gênesis 3. A partir de Gênesis 3,15, passa a existir no mundo, basicamente, 2 tipos de pessoa. O descendente da mulher e os descendentes da serpente. Existe a linhagem santa e a linhagem não santa. E aí, a linhagem não santa, com certeza, não teve auxílio do Espírito Santo para a preservação do texto. A linhagem santa teve, né? Então, a gente já começa a entrar aqui em aspectos muito importantes da nossa fé. Agora, vamos colocar, Roberto,
Não, porque quando a gente olha, isso é uma pergunta importante. Quantas pessoas estavam no barco? Certo? 8. Noé, 3 filhos e todas as esposas. Imagina para as normas, ter que viver com a sogra e não tinha para onde ir. Era no barco, meu, era presa na arca. É melhor pular e sair nadando, né? Mas... E tem gente que pergunta como que os peixes foram preservados na arca na época do dilúvio. Você acredita que tem gente que pensa nisso? Eu juro, aí são os ateus do nosso tempo, eles perguntam, não, como que preservou a baleia nem cabia na arca? Tá certo. Ela vai que ela se molha na chuva, né? Mas então, quando a gente olha logo depois que volta para a Terra, né? Então, estou prometendo muito nessa série, não sei se eu vou conseguir entregar tudo que eu estou prometendo, né? Esse é o problema de quando você cria expectativa. Mas quando a gente olha ali no capítulo 6 de Gênesis, quando vem a promessa do dilúvio, Deus fala, deixa muito claro para nós ali a doutrina da depravação total. Ele fala, e era mal todo o desígnio do coração do homem. Aí Deus fala assim, seguinte, depois a gente pode discutir essa palavra, é uma palavra interessante, Deus se arrependeu de ter criado o homem. Né? E fica tranquilo, tá tudo certo, é isso mesmo, Deus se arrependeu e tem zero problema com isso. Ele não se arrependeu porque ele errou. O arrependimento de Deus é a mudança de postura diante de um fato que acontece. Né? Mas aí a gente pode conversar depois com mais calma. E Deus fala assim, não, vou matar todo mundo. Vou matar todo mundo. E aí o texto diz para nós assim, mas Noé achou graça diante de Deus. E aí é por isso que depois o texto vai falar que Noé era um cara reto, justo. Tanto é que quando Noé põe o pé em terra de novo, o que ele faz? Ele vai e enche a cara. Ele se embriaga, mostrando que o problema do pecado não resolve eliminando pessoas. Existe algo muito mais grave que leva o homem a pecar. Quando Noé se embriaga, um dos filhos faz algo errado. Tanto é que é o filho que recebe maldição de Noé. Resumindo, dentro da família de Noé, isso é importante, dentro da família do homem que achou graça, você tinha linhagem santa e linhagem não santa. Então, os povos não santos vão ter origem ali. Né? Então, mostrando que o problema do homem não é exterior, o problema do homem é interior, o problema do coração. Né? E só Cristo dá conta disso. Respondido? Então, pronto. E aí, só uma outra observação, acho que isso é importante no tempo que a gente vive, né? O Roberto lembrou muito bem disso. Não existem múltiplas raças no mundo. Você tem raça de animal. Ser humano você tem uma. Tem diferença de cor, aí não tem como negar. Tem diferença se o olho é puxado, se o olho não é puxado, não tem como negar. Raça é só uma. Em última instância, todo mundo veio de Noé e todo mundo veio de Adão e Eva. Não me venha com divisão por conta de cor dentro da igreja. Isso é pecado. Isso é pecado. Existe uma única raça, criada à imagem e semelhança de Deus na sua multiplicidade de cores. Beleza? Então tá bom. Então vamos lá. Então, adições à aula anterior, né? Vocês lembram quando eu falei da doutrina da Escritura, que Deus levantou alguns homens no passado, chamados maçoretas, que eram aqueles que faziam a cópia do Antigo Testamento? Vocês lembram disso aí, sim ou não? Nossa, beleza, umas 2 pessoas lembram, ótimo. É muito encorajador aqui. Vamos para o pequeno almoço? Mas então esses maçoretas, eles criaram, porque eles amavam a Deus e se preocupavam com a sua palavra, eles criaram um processo de qualidade muito melhor que os ISO que a gente tem por aí hoje. Aqui tem ISO? Não, só no Brasil. Desculpa, só os brasileiros entenderam. Mas são processos de qualidade, de controle de qualidade de produção de alguma coisa, por exemplo. E os maçoretas criaram, então, um processo de cópia, onde eles conseguiam identificar se existia ou não erro naquele papel, naquele
Agora eu estou com medo de falar a palavra para trocar se era pergaminho ou papiro. Acho que era papiro. Esqueci qual dos dois que era. Mas, enfim, eles criaram uma forma de conseguir identificar erros, de conseguir ter qualidade. E uma das coisas que esses caras fizeram, eles eram intérpretes do texto bíblico. E eles criaram um negócio que são marcadores de parágrafo, que não são inspirados. Eles não são inspirados. Então, quando eu pego o texto hebraico, eu tenho coisas nesse texto que não são inspiradas. Tranquilo. É uma marca interpretativa e a gente sabe disso. O problema é quando você não sabe. Na hora que você sabe, está tranquilo. Tanto é que esses marcadores, que são duas letras do alfabeto hebraico, eles não conseguem nem ter significado onde eles estão. Então ele faz alguma função que não é texto, né? Mas eles eram bons intérpretes da palavra, eles eram bons intérpretes do texto hebraico. Então eles vão colocando diferentes marcadores ao longo de todo o Antigo Testamento, dividindo parágrafos para nós, né? E aí nisso eu vejo a graça divina preparando o texto para nós que somos aí leigos no hebraico, a entendermos melhor, né? E aí pergunto para vocês, né? O Marco gosta muito, pergunta. Existem marcadores de parágrafo no prólogo de Gênesis de 1:1 a 2:3? Vocês acham que existe marcador de parágrafo dentro desse texto? Pergaminho. Pronto. Então pronto. Tinha? Vocês acham que tem marcadores de parágrafo nesse texto, sim ou não? Existe. Então aqui, ó, são os 5 primeiros versos, né? Gênesis 1, de 1 a 5, né? Olha aqui no final. Tem um marcador de parágrafo. Agora, quantos marcadores de parágrafo vocês acham que existe? Nesse texto, aqui, de 1:1 a 2:3. 7. Um para cada dia da criação, ou descanso. Então, eles já dividiram para nós os dias da criação. Eles já mostram para nós assim, e fica fácil, né? Se a gente tiver lá 2 neurônios e viu Deus que era bom. Segundo dia. Você precisa de mais ajuda do que isso? Precisa. Então, Massoreta foi lá e colocou, dividindo os 7 dias. Né? Então, isso é interessante, isso nos ajuda. A gente vai falar na próxima aula dos dias da criação, né? A maneira como eles funcionaram, o que acontece, se foram dias ordenados ou não, se foi ordenado, só para a gente possa entender. Eu não estava querendo gastar muito tempo nisso, mas porque eu fiz uma entrevista com um professor que me deu aula. Depois, se alguém quiser fazer legenda desse vídeo, me procura. A gente tem o vídeo gravado, poderia disponibilizar para a igreja. Mas o ponto aqui é de que existem, só para vocês terem umas ideias, quantas linhas de interpretação vocês acham que existe para os dias da criação? Se era dia literal, se não era, quantas linhas de pensamento, as principais, vocês acham que existe? Mais conhecida como 9. Você vê que é um negócio difícil, né? Mas a gente vai dar aqui a nossa argumentação para os dias literais, né? Então a gente tem 7 dias distintos, isso é importante, distintos de atividade criacional / descanso, né? Outra coisa importante, não existe troca de sujeito nas orações. Então é sempre a mesma pessoa agindo e essa pessoa é Deus. Então vamos lá. Vamos ver se a gente avança no texto aqui, de 1 a 5. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, primeiro dia. Eu não sei muito bem como fazer essa pergunta, mas se você fosse me explicar esse texto,
como que você relaciona isso aqui? O que Deus cria? Aqui, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra a terra, porém, estava sem forma e vazia. Qual que é a relação? Aí a parte grave. Qual que é a relação entre essas orações? O que essas informações estão fazendo agrupado desse jeito? Quando eu olho o texto desse jeito, fica meio difícil de entender as relações. E aí a gente passou um semestre inteiro, fazendo o que eu vou mostrar para vocês aqui, de Gênesis de 1 a 11. Que é quebrando o texto no hebraico, através das conjunções, das relações entre as orações, para montar um texto desse tipo. O que isso comunica para vocês? Ainda nada. Então a gente tem as linhas aqui, né? E a gente tem lá em cima, ó, HLP, O1, O2, DLP. Não mudou nada, né? Então vamos lá, legenda, né? O H é a história principal que está sendo contada. O LP é a linha principal de raciocínio da história. O OX aqui, que é O1, O2, é o offline, é a linha que está mais à direita para falar o seguinte, ó, estou te dando informação adicional daquela situação. Então, por exemplo, você pega o relato de Davi lá quando ele adultera. Aí fala, Davi fez isso, fez aquilo outro. Aí tem uma linha assim. Ah, não, e quando vai falar de Urias? Aí fala de Urias, tal, numa das genealogias. Urias. Aí tá lá. Assassinado por Davi, por exemplo. Aquela é uma informação adicional que está sendo acrescentado para nós. E toda a informação adicional é importante para a gente possa entender o tom do texto. Então, um bom contador de histórias, ele vai te dar a história principal e ele vai adicionando informações para você e vai ajudar com que você compreenda qual que é o clima do texto, qual que é o humor do texto, qual que é o ponto principal desse texto. Tanto é que quando a gente olha para o relato de Davi com Batseba e Urias, o pecado mais enfatizado lá não é o adultério, é o assassinato. Isso quer dizer alguma coisa para nós. A gente vai ver, inclusive, depois, que por acaso, Davi não pode construir o templo. Por quê? Porque a mão dele era cheia do quê? Sangue. Será que tem alguma coisa a ver? Ou será que Deus está só falando para ele, não, foi a guerra santa que você fez? Vale a pena pensar. E um pecado que ele se arrependeu. E ainda assim, o arrependimento não deu a ele o direito de fazer alguma coisa no futuro. Algumas coisas têm consequências perenes, né? Mas, então, quando a gente olha aqui, existe uma partícula muito importante que no princípio, o que significa princípio? Começo. Antes do começo, o que tinha? Deus era, né? Deus sempre foi, sempre será, né? Deus é. E por isso ele fala, eu sou o que sou, né? Eu sou. Porque tudo que a gente fala existe, pressupõe um começo. Deus nunca teve esse começo, né? Por isso que ele é eterno. E se Deus tivesse um começo, o que isso apontaria para nós? Ele foi criado, e aí teria alguém maior do que ele, né? Então, no princípio, quando começa a existir tempo, no princípio, quando as coisas começam a existir, criou Deus os céus e a terra. Aí Moisés está falando assim, deixa eu contar um negócio para você. Como que a terra estava? A terra, porém, tá vendo que veio para a direita aqui, ó? A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Esse versículo 2 inteiro está explicando para nós essa terra aqui. Agora, você está vendo que no princípio também não é a história principal? Por quê? Porque Moisés está contando para nós como que estava o cenário quando Deus disse haja luz. Então, existe uma informação aí contemporânea à linha principal da narrativa. Então, Moisés está dando detalhe para a gente. Quando Deus criou a luz, porque veja, tinha que ter alguma coisa antes. Não tinha luz e não tinha terra, não tinha que ser iluminado, talvez, não sei. Então, vamos lá. Uma outra coisa que eu falei aqui no princípio,
é no princípio, nada existia antes. Quem aqui já ouviu a expressão ex nihilo? Umas 3, 4 pessoas. Ex nihilo é a criação a partir do nada. Tem uns caras que parecem copiar essa ideia. E do nada começou a surgir alguma coisa, mas eles dão um nome nisso de Big Bang. Mas aí faz sentido do nada vir alguma coisa. Senão de Deus é invenção sua, conto de fada. Sábios somos nós que cremos que do nada alguma coisa pode passar a existir, sem ter uma outra força por trás. Nós que somos inteligentes, limitados são vocês. Hashtag fica a dica, né? Então, a criação ex nihilo, né? A partir do nada, né? A questão da criação de Deus. Se Deus cria tudo, com letra maiúscula, tudo ali, a partir do nada, isso traz para nós um negócio muito importante, que é a distinção criador-criatura. A gente está falando aqui de 2 tipos de seres completamente diferentes. Ainda que nós sejamos feitos à imagem e semelhança de Deus, e aqui todo mundo é, até aqueles que não creem são, todos nós somos a imagem e semelhança de Deus. Somos a imagem e semelhança, nós não somos deuses. Então existe uma diferença qualitativa. E essa diferença ela é tão grande, ela é tão distante, que não tem nem como a gente representar graficamente. Porque nós somos seres finitos diante de um Deus infinito. E isso é importante para várias coisas. Isso é importante para quando coisas ruins acontecem na nossa vida e diante das circunstâncias a gente quer reclamar. Só que você é limitado e não sabe o que Deus está fazendo na sua vida. Você não consegue ter a noção do plano todo. Você não consegue ver a figura inteira. E Deus não só viu, como Ele pintou esse quadro, essa figura. Essa diferença ela é tão importante que isso vai nos levar a entender que quando nós somos ordenados a fazer coisas, a agir como Deus agiria, a gente nunca vai fazer da mesma forma. Então, a gente vai fazer de maneira análoga. É parecido, mas não é a mesma coisa. Porque, por exemplo, quando nós, e aí é o fardo do homem, quando nós recebemos a ordenança de amar a esposa como Cristo amou a igreja, é possível que nós amemos exatamente como Deus ama? Não tem como. Isso não significa que não tem que buscar, isso significa que não tem que melhorar, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que existe uma forma em que nós analogamente fazemos aquilo que Deus faz. Então não é a mesma coisa. Existe uma diferença abissal, gigantesca entre nós e Deus. Isso é importante. É importante nós termos isso bem claro no nosso coração. Existe um Deus criador de todas as coisas. Ele nos fez a imagem e semelhança dele, sem dúvida, mas completamente diferente dele ao mesmo tempo. Completamente diferente. Então tá bom. Então vamos dar uma mergulhada no texto aí, vamos ficar agora com Gênesis 1 e 2. Né? Pergunta. O que vocês acham que foi criado no verso 1 e 2? Como vocês acham que a gente deveria entender os versos 1 e 2? O que está escrito ali? O que Deus criou no primeiro verso? Tá bom. Todo mundo aí, abre a Bíblia em Gênesis 1, por favor. Eu quero um voluntário para ler para mim versos de 6 a 8. Aí, presbítero, faz as vezes da casa aí. Voluntariamente.
Deus chamou tarde, manhã. O que Deus criou no segundo dia? Mas o que criou no primeiro ali? Ixi, então peraí que complicou aqui minha... Quem que pode ler para mim, Roberto, o verso 9? Deus. E o 10? O que criou no primeiro? Pronto, e agora? Como que a gente resolve isso? O que está aqui? O que é isso aqui? É a introdução do que ele vai explicar do resto. Como se fosse um sumário, um resumo. Certo. Tá. Então, atualmente, né, entre os conservadores, existem aí pelo menos duas possíveis interpretações para o verso 1. Uma que a gente chamaria de título, resumo ou sumário, e a outra que a gente chamaria do primeiro ato criacional. E eu acredito que é o segundo. Eu não acredito que o primeiro verso fala de uma maneira resumida o que está acontecendo. E aí eu vou falar o porquê. E aí, veja, é a competição injusta, né? Porque eu tenho informação que vocês não têm, porque eu vou dar aula, certo? Então, pronto. Eu entendo que o verso primeiro, ele apresenta, então, o primeiro ato do Criador, né? Esse ato da criação ex nihilo. A gente precisa entender o que é terra, o que é céu. E a gente vai ver que existe inclusive uma diferença entre línguas que dificulta, às vezes, a tradução. Então, a gente tem um monte de professor de inglês aqui na igreja, né? Que vão saber mais inglês do que eu lá. Quantas palavras para céu existe em inglês? Pelo menos duas, certo? Heavens e sky. Em português, quantas palavras para céu tem? Uma. Então, a gente pode estar falando, usando a palavra céu para uma coisa que no texto vai estar em outra coisa. Mas não foi escrito em inglês, foi escrito em hebraico, né? Mas só quis mostrar a ideia da língua, né? E agora, o restante do capítulo vai apresentar uma progressão na criação, mas não que esse seja um resumo, né? A gente vai chegar lá. No próximo slide eu vou mostrar isso bonitinho. A primeira coisa que você tem que entender, o primeiro sujeito da Bíblia é quem? Deus. E quem vai ser o último? É do começo ao fim, Deus agindo em nosso favor. E aí, o criou aqui é o verbo bará, que aparece 39 vezes em todo o Antigo Testamento. E sempre tem o seu sujeito, a pessoa de Deus. Então, né, o professor falava assim, bará, só Deus bará. Ou seja, só Deus cria nesse sentido. E nem sempre, quando o uso desse bará é apresentado, é a partir do zero, a partir do nada. E a partir do nada é agora. Depois, no sétimo dia, a gente vai discutir sobre isso, Deus, o que Deus faz no sétimo dia? E ele se cansa? Descansa do quê? Porque se Deus cansar, lascou para nós. Ele descansa, o texto bíblico fala, a gente tem a tendência de pular detalhes, né? E quem mora nos detalhes? No ditado popular diz que o diabo mora nos detalhes, né? Mas, no fim das contas, Deus mora nos detalhes. Diz que Deus descansa da obra da criação. Ou seja, a partir do sétimo dia, Deus não cria mais nada a partir do zero. Essa é a ideia. E aí, os céus e a terra, no primeiro versículo, é o que a gente chama de merisma. Estudou nada, né? Agora ficou claro, né, Damião? A ideia de merisma é tudo que vai entre os dois.
Então, por exemplo, assim, ó, desde corintianos até palmeirenses, é tudo que existe entre o ser humano e alguma coisa parecida com o ser humano, naquele meio, né? Brincadeiras à parte, brasileiros e argentinos, portugueses e franceses, a gente poderia ficar fazendo essa piada, e eu gosto bastante dessas. Mas vamos lá avançar então, ó. E aí eu vou colocar aqui, vocês não precisam decorar as palavras, mas é só para a gente entender o que está por trás daquilo que foi traduzido como céus e terra. Ele fala, no princípio criou o céu, Deus, os céus e a terra. Os céus aqui é o Hashamayim. Tá, o Ra aqui no comecinho é um artigo definido e o resto Shamayim, o céu. Né? Então Deus criou os céus. E Deus criou a terra. Eretz, o planeta Terra. Tá? Vamos avançar. Quem pode ler para mim os versos 8, 14, 17 e 20? Algum voluntário rápido ou eu tenho que apontar? Então, Lucas, 8, 14, 17 e 20. (14). (17). 20. Tá, vou fazer uma pergunta para vocês. Por esses textos, fala que Deus colocou as estrelas, os luzeiros no firmamento e chamou céus, nos céus. E fala para as aves voarem nos céus. Você já viu alguma ave trombando com a lua? Eles habitam no mesmo lugar? Essa é uma pergunta importante. Deus está falando da mesma coisa? Parece que não. Então, aqui no hebraico, essa expressão traduzida como firmamento, céus, é essa palavra aqui. Não vou ficar pronunciando para vocês enchendo a paciência, mas vocês estão vendo que tem um pedaço igual, mas tem um outro diferente. É uma outra palavra que está sendo utilizada e por conta da limitação da nossa língua, céus. Agora a gente viu que nesses céus, e aqui esses 4 versos usam essa expressão, esse joguinho das duas palavras, eles falam o que para nós parece ser 2 tipos de ambiente diferente. Onde tem as estrelas, sol, lua, os planetas, aquela coisa toda, e o lugar onde os passarinhos voam. Certo? Os passarinhos pertencem a que ambiente? Então tá bom. Então a gente precisa estar atento, e aí é função minha, né? Não é sua, ao uso de palavras diferentes dentro do mesmo texto. Porque muitas vezes a gente tem palavra igual falando coisa diferente, e às vezes a gente tem palavra diferente que parece estar falando da mesma coisa. Então, por exemplo, aqui a gente tem essa expressão sendo usada porque para nós parece ser 2 cômodos diferentes de uma casa. Um lugar onde fica a lua, o sol, e o lugar onde ficam os passarinhos aqui, as gaivotas voando, né? E aí a proposta que eu creio é de que esse Hashamayim, que é os céus aqui do começo, se refere ao que a gente vai chamar de céu supremo, o céu espiritual. Onde quem habita? Onde Deus habita. Então aqui, quando fala em céus e a terra, a gente está falando da realidade espiritual e da realidade física sendo criada. Você concorda que anjo teve que ser criado? Então, aqui a gente tem no primeiro ato criacional, Deus criando 2 realidades, a física e a material. Existe um debate sobre isso, se o terceiro céu seria esse ou não, né? Mas nunca vai saber. Talvez no novo céu e nova terra a gente vai conseguir conversar com Paulo, né? Mas é um debate que existe, né? E aí você vai ter as posições de que sim, é uma pergunta que foi feita em sala de aula. Eu estava ouvindo essa aula de novo, e aí o cara fala assim, esse é o terceiro céu do Paulo. A professora fala assim, veja bem,
Aí começou com veja bem e complicou, né? E aí, dentro dessa expressão aqui, eu vejo, né, guiado pelo meu professor, dois tipos de céus no português, né? O espaço e o céu. Então, o espaço onde as estrelas ficam e os céus onde o avião voa, gaivota, as coisas todas aí. Tá certo? Faz sentido? Agora, Deus não criou o planeta Terra? E aí depois a gente leu versículos que falam de criou, chamou terra e chamou terra e mar. Então é a mesma palavra falando de coisas diferentes. Por exemplo, a palavra terra aqui, ela tem mais ou menos umas 10 possíveis traduções. Então pode falar assim, o Leonardo é daquela terra lá, Brasil. É um jeito que eles falam no Antigo Testamento. Então mostrando a sua nacionalidade. A terra aparece como o pó da terra às vezes. A terra aparece como o globo todo. A terra aparece como uma porção de terra seca distinta da água. Aí quem vai falar para nós qual é a tradução dessa palavra? O rei do negócio da interpretação, o contexto. O contexto vai ajudar a entender o negócio todo. E agora vamos ver alguns textos que corroboram a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Vai ser o último slide da aula de hoje, que está próximo. Vamos ver, eu preciso... Roberto, abre Isaías 66:1. Damião, abre em Colossenses 1:16 e Marco, Neemias 9:6. Esses textos parecem indicar que é isso que Deus faz no primeiro dia mesmo, a criação das coisas espirituais e materiais. Roberto, que Isaías 66:1. Então Deus fala ali da onde tem o trono dele e da onde ele coloca os pés dele. Uma ideia de dois ambientes separados, né? Neemias 9:6 achou? Colossenses 1:16. Ou seja, as coisas visíveis e as invisíveis. Você já viu o anjo? Então tá, você vir, meu, tá correndo. Brincadeira. Marco 9, Neemias 9:6. Fez o quê? O céu e o céu dos céus. São duas coisas diferentes. E todos os seus exércitos. Tá tranquilo? Então, escreveu, não leu? Mas vamos lá. Então vamos avançar aqui. E aí, essa é a ideia do merisma. Toda a realidade compreende o físico e o espiritual. Deus criou tudo isso no primeiro dia. Então, o primeiro verso eu entendo já como um ato criacional de Deus e não como um resumo. Eu cria como um resumo até o dia que eu tive essa aula. Eu dei uma aula sobre isso e falei que era o resumo. E aí a gente tem que estar pronto a quando nós encontramos novas informações que abrem o nosso entendimento, que nos ensina algo que está lá e eu que aprendi errado, eu tenho que pedir perdão para o povo que eu ensinei e seguir adiante, né? E se isso acontecer algum dia aqui, vocês vão saber. Eu vou falar, pisei na bola, vida que segue, né? Vai continuar expondo aí a minha limitação, né? E tudo isso, né, a gente vai propor aí que parece ser, então, a criação de um templo no qual Deus deve ser adorado. Toda a criação é o ambiente para que nós adoremos a Deus. Tá bom? E agora vamos continuar mergulhando no texto e vamos lá onde a Regiane está querendo chegar, que é a terra sem forma e vazia. O que esse negócio significa, né? Então a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, né? E pergunta,
Se Deus criou tudo bom, o que significa estar sem forma e vazio? Me parece uma pergunta legítima. Porque, por exemplo, a mãe chega para o adolescente e fala, arruma o seu quarto. Fala, mãe, está sem forma e vazio. E Deus criou assim, então tá bom assim. É isso. E o que eu quero dizer por isso é que tem algumas pessoas que vão propor que o sem forma e vazio é a ideia de caos. E aí faz sentido com o quarto adolescente. Mas não aqui, uma vez que Deus fez tudo bom. E aqui eu quero que vocês entendam, e a gente como igreja tem que ter essa postura, essa humildade, talvez existe coisa difícil de entender. E aí a gente vai precisar quebrar a cabeça para ver o que aquilo significa de fato. O que Deus está informando para a gente. E talvez a gente vai chegar em momentos que a gente tenha 2, 3 propostas boas e a gente não vai conseguir definir assim com exatidão, é isso daqui e o resto está errado. É diferente de algumas coisas como devo amar meu próximo. Pô, não tem discussão isso aí. Salvação é pela graça. Está lá. Agora, quando a gente olha isso aqui, como que a gente vai entender esse sem forma e vazia, né? E aí um amigo nosso que eu trouxe semana passada, acho que ele já está falecido, ele diz o seguinte, ó, isso não afirma que fosse uma massa confusa, no sentido de estar desordenada, confusa, caótica, mas simplesmente que não era habitável, que não estava preparada para o homem. Eu consigo viver com esse entendimento. Só sem forma e vazia, não dava para pôr vocês lá ainda. Estava preparando a casa. Tá igual quando arrendou um apartamento aqui. O dia que arrendou, ele não tinha nada lá dentro. Estava sem forma e vazio. Você entrava lá só cômodo vazio. E aí Deus mandou os abençoados que foram dando forma, foram preparando dia após dia. Chegou a cama da IKEA. Chegou a mesa da cozinha, tem umas cadeiras, dá para você sentar. A hora que tinha 3 móveis, a gente conseguiu entrar. Então era a minha mesa para trabalhar, a cadeira que o Lucas me emprestou ou deu, não sei ainda. A mesa da cozinha, que a Dani trabalharia na mesa da cozinha, e uma cama de visita, que nem era nossa ainda. Então lá em casa a gente nasceu para servir, a visita já tinha cama e a gente não. Mas é mais ou menos, eu consigo viver com essa ideia. E vai ter hora que a gente não vai conseguir ser preciso. Por quê? Porque Deus não quis revelar. E dentro da proposta dele de revelação do conhecimento que conduz à salvação, isso não era relevante. Então a minha esposa, de vez em quando tem umas conversas, minha esposa tem uma característica que eu já compartilhei com vocês aqui quando ela não estava presente, que é parecida com o meu sogro, eles têm curiosidade por algumas coisas. E a Dani fala assim, mas o que quer dizer isso aqui? Não sei. Como assim você não sabe? Sei, mas sou limitado, né? Mas você não tem curiosidade de saber? Eu falei, não, nem está revelado. Mas não tem assim uma curiosidadezinha, tá? Eu falei, não tenho. E se eu começar a ir para essa linha, eu já entro na especulação. E a especulação não sou fã. Tem uns caras que gostam, não é minha praia. Sou o cara mais do concreto ali. Mas, veja, isso aqui para mim não é especulação. Tanto é que se a Terra estivesse pronta para a gente entrar no jogo, Deus tinha colocado a gente no jogo. Simples assim. Aquela hora que eu vou dormir. Aham. Cedo. Pô, a melhor coisa que acontece à noite, isso aqui é o sono. Melhor coisa.
Melhor coisa, meu, deita e dorme, né? É, tem essa curiosidade, né? Então, eu entendo esse ponto, mas pronto, se Deus quisesse que a gente soubesse que existisse Júpiter, ele teria falado, né? Não, seria uma novidade, ele não conseguiria ver, né? Mas só para avançar aqui na última, antes do pequeno almoço, um outro camarada lá, e por incrível que pareça é um homem, Meredith, né? Eu sempre achava que era uma mulher, Meredith Klein, mas eu descobri que era um homem e foi professor lá no seminário também. Então, o que o Klein fala? A criação, conforme descrita no prólogo de Gênesis 1, 1 a 2, 3, é estritamente, olha que ideia interessante, um processo construtivo sem qualquer corrente de conflito, porque tudo era bom. Elohim, o Criador, é retratado não como um guerreiro poderoso, mas como um artesão onipotente. Não como um conquistador astuto, mas como um arquiteto onisciente. Não há nenhuma noção do tumulto da guerra no relato. Tudo ocorre de maneira ordenada e imponente de acordo com o plano arquitetônico. Então Deus, meu, não é o trolha que a gente contrata. Deus faz um plano, ele segue aquele plano ali. Não tem puxadinho, não tem improviso, não fura o negócio no lugar errado, não. É o plano arquitetônico perfeito. Deus não tem adversário, e até hoje ele não tem. Deus não tem adversário em sua criação original. Ele não constrói com espátula numa mão e espada na outra. Não há necessidade de espada. Mais do que isso, não há necessidade da espátula. Este construtor não usa ferramentas, ele não trabalha com as mãos. A palavra da sua vontade é o seu instrumento todo eficaz. A gente sabe que a palavra da sua vontade, João vai nos contar, que é Jesus Cristo, né? Mas eu creio que essas duas posições, elas não são concorrentes, eu acho que elas se unem, elas se apoiam dessa ideia de que a terra não estava preparada para a nossa habitação, por isso a ideia de ser em forma e vazia. E depois, essa ideia de Deus, então, está num processo construtivo, nos mostrando uma progressão, mostrando o cuidado criativo dele para cuidar de nós. Se você olhar a maneira como Deus cria cada coisa, e aí tem dia que a gente vai e aí descobre uma nova planta que sara uma outra doença. Olha que loucura para nós, que insanidade, mas estava tudo certo, tudo determinado, tudo criado por Deus, né? Então, até agora, aí essa daqui é a última slide. Até agora a Terra se encontra sem forma, sem preenchimento e sem iluminação. Havia trevas. E trevas não no sentido de maldade. E aí o professor coloca que são toques soteriológicos, né? Toques relacionados à salvação. É um caminhar das trevas para a luz. Então, segundo Coríntios 4:6, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Essa ideia desse caminho, de Deus começar a trabalhar com padrões, começar a mostrar movimentos para que nós viéssemos a entender no futuro. Então, das trevas, aí ele cria a luz, e essa luz dissipa as trevas. Então, criação pelo Espírito e pela palavra, né? E aí um outro autor, Bruce Waltke, que vai falar que, pairando como águia sobre o abismo primordial, o poderoso Espírito prepara a terra para a habitação humana. John relata o papel do Espírito em edificar o templo cósmico de Deus, com o ato do Espírito em encher Bezalel para construir o tabernáculo na terra. Então ele vai pegar lá, quando vai começar a construção do tabernáculo, tem dois caras que são, e eles recebem talentos, dons vindo do Espírito, de artífices. Quem eram esses dois? Bezalel, vocês errarem aqui, acabei de ler, já vi que está dormindo na aula, e o outro é o Eolabe.
né, são os dois que recebem o Espírito do Senhor para a construção, para fazer coisas que ele não tinha habilidade para fazer. Ele fala, tá vendo aquilo que Deus fez lá com eles? Ele já tinha feito antes, na criação. Mostrando que a criação toda é um lugar de adoração ao nosso Deus. Não vou ter espaço para perguntas hoje, a gente fez no começo. Se eu lembrar na próxima semana, eu faço no começo de novo, né? E vamos orar para encerrar esse momento. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que foi lida, foi exposta, foi dissecada. Muito obrigado, pois o Senhor nos revela coisas maravilhosas, o seu amor, o seu cuidado nos mínimos detalhes da tua palavra. Muito obrigado, pois o Senhor nos ama, o Senhor veio ao nosso encontro e o Senhor cuida de nós. Muito obrigado pela criação maravilhosa que o Senhor fez, por exemplo, esse dia ensolarado, maravilhoso que o Senhor nos dá hoje. Nos dê um restante de dia proveitoso, nos dê um culto abençoado, que o Senhor aceite aquilo que entregaremos ao Senhor. É no nome do teu Filho Jesus Cristo que nós também pedimos a bênção sobre o alimento. Te agradecemos, pois o Senhor nos tem dado com tanta fartura. É no nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém.